Donald Trump. Vocês lembram aí que o Congresso lá, né, a Suprema Corte, ela vetou, extinguiu as tarifas, o tarifaço que o Trump colocou no mundo inteiro. E aí, eu vou trazer as últimas informações sobre o caso até o momento. Mas antes eu peço para você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, hype o vídeo, seja membro do canal se quiser e tem o Pix aqui caso você queira ele possa ajudar. O Donald Trump tinha aumentado, disse assim, né, ó, então eu vou botar 10% de tarifa a mais. Aí ele dobrou a aposta, né? Agora ele triplicou a aposta. Agora são 15%. São 15%. Cara, é difícil, né? O Trump triplicou a aposta. Publicação em rede social é o mais recente sinal de que o presidente americano está decidido a exercer de maneira imprevisível sua ferramenta favorita da economia para a economia e aplicar pressão global. Ó, no sábado ele tinha falado que era 10, né? Depois agora é 15. Um efeito imediato, né? Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Como presidente dos Estados Unidos da América, como presidente, aumentarei com efeito imediato as tarifas globais de 10 para o nível total autorizado e legal de 15%. Trump alegou ainda que estava tomando a decisão com base em uma análise completa, detalhada e exaustiva da decisão ridícula, mal redigida e extraordinariamente anti-americana sobre tarifas emitida ontem. Trump reage à decisão da Suprema Corte e tal. Um dos problemas que isso pode gerar para o governo de lá é que a Suprema Corte disse que os Estados Unidos possivelmente vão ter que devolver todo o dinheiro que eles arrecadaram com o lucro das tarifas abusivas. Pela lei de lá, esse tipo de coisa tem que passar pelo Congresso. E não passou. Uma vez que não passou, se torna ilegal. Aí teve toda essa moção de processo e tal. Parte desse processo não foi exclusivamente apenas pela Suprema Corte, que a Suprema Corte quis fazer isso. O empresariado lá dos Estados Unidos, ele ficou muito puto, cara, porque assim, eu vou dar de exemplo a rede de fast food. Vocês sabem que os caras são, falando de alimento, né, a galera só come porcaria, né? Aí a primeira coisa que me veio na cabeça foi fast food. Não necessariamente os gigantes, tá? Mas vamos pensar aí nos pequenos da vida e tal. Tinha restaurante, tinha rede de fast food, que 90% da carne que eles tinham era daqui do Brasil. E do nada, ficou 50% mais caro. 90% do que eles estavam encomendando estava 50% mais caro. E obviamente você não tem como fazer assim, ó, e trocar o fornecedor. Passou o preço para o cliente. Alguns estabelecimentos, né, não passaram porque eles conseguiram segurar o tranco, né? Aí você vai imaginar assim, um McDonald's da vida é grande o suficiente para conseguir segurar o tranco, mas em uma rede pequena? A maioria não conseguiu. Segundo Trump, são as taxas dele que estão pacificando o mundo e acabando com as guerras. É, né? Ele disse que acabou com não sei quantas guerras. Não sei que guerras são essas que ele acabou, né? Tô por fora. Mas aí, veja. Ele tá fazendo isso porque, assim, qual é a lógica dele? Na verdade, não tem lógica. Não tem o que procurar de lógica econômica, porque não tem, né? Porque, assim, se você tarifa, se você vai taxar, se você vai pegar e dizer assim, olha, eu vou taxar tal produto porque eu agora estou produzindo e eu quero competir com vocês. Aí vocês vão vir para cá, mas eu vou taxar vocês para a minha empresa competir. Faria sentido. Faria sentido. Mas se você não tem aquilo ali, você depende daquele produto que você está importando, é óbvio que se você taxar, você mesmo vai pagar. Uau, que genial, né? Que genial, né? Olha, agora a partir de hoje a sua carne é 50% de tarifa. Ah, tá bom. Beleza. Aí o Brasil olhou assim, tá, o preço vai ser o mesmo, só que você vai pagar 50% mais caro. E aí? É inteligente essa medida? Não é inteligente, né? Não é inteligente. E tá arrecadando mais. Tá, e tá sufocando o empresariado, né? Aí o pessoal, outra medida também que fez parte dessa pressão é aquela que o Trump tá querendo obrigar a galera a trazer as fábricas de volta para os Estados Unidos. Meu irmão, ele fala como se fosse assim, né? Olha, Apple, agora tire as suas fábricas da China e traga de volta para cá. Beleza, pô, eu vou pegar a minha fábrica da China de iPhone, de MacBook, de sei lá o que book,
vou encolher ela, vou botar dentro de uma mala, botar no meu jatinho e vou levar. É assim que funciona, né, velho? É assim que funciona. O cara tem o raio encolhedor, do Homem-Formiga, né? Os raios PIN. Pá, encolhe as fábricas do mundo todo, bota numa caixinha e leva de volta, né? É muito simples, né? É muito simples, né? Bota no bolso a fábrica e traz. Teve um americano achando que eram os exportadores que pagavam as taxas. Aí, partículas PIN, partículas PIN. Velho, aí os caras, não, é porque tem que trazer de volta pra gerar emprego, tá gerando emprego lá fora. Meu irmão, você, como é que você traz? Ou você vai trazer, cara, a galera não tá trazendo, obviamente que não tá, nem vai trazer. Se for indústrias pequenas, vai quebrar. E se for umas Apple da vida, vão ter prejuízo, vão preferir ter prejuízo, porque se for trazer, o prejuízo vai ser muito maior, né? É, exatamente, os caras são estúpidos, pô. Como é que você vai mudar? A força, cara. Aí, aí o lobby, aí dessa vez, eu sempre falo mal de lobista, né? Mas o pior é que dessa vez os lobistas não tão errado não, pô. Os lobistas lá da indústria estão certo, pô. Os lobistas estão certo, pô. E nem é ilegal o lobby nos Estados Unidos, né? Os lobistas lá são legalizados. Aí assim, caramba, bicho, você tá ferrando com a sua indústria, velho. Aí esquecendo da carne. Taxou o alumínio, né? Daqui, por exemplo. E os Estados Unidos compram muito alumínio para fazer lá na indústria. Ferro e tal. A indústria ficou mais cara por causa disso. Repassou para o consumidor. Aí a inflação nos Estados Unidos está aumentando. Oh, é mesmo? Por que será, né? Seu animal. A fotografia mostra uma situação ruim dos próprios Estados Unidos. Mas não sei se o filme, se o script mesmo, será tão negativo para eles quanto para o sul global. Em questão do tarifaço, pelo menos aqui pra gente, não rolou nada, tá ligado? Se o Lula fez o plano Brasil Soberano, né? Mas se não tivesse feito, também não ia dar em nada, porque a gente não é tão dependente quanto as pessoas acham que nós somos. O nosso comércio é muito diversificado hoje, sabe? Mas ainda assim o Lula fez o plano Brasil Soberano, porque ele não quis nem perder os poucos empregos que iriam perder. Porque ele pensou, né, ao contrário da turma que fala como se o Lula fosse o Satanás encarnado, né? Ele não quis que o Brasil passasse por essa perca de empregos. Por que eu falo que não ia afetar? Porque sabe aquele negócio assim? É o seguinte: se você for pensar micro, iam ser muitos empregos perdidos. Mas se você for olhar macro, não seria. Sabe aquele negócio assim? 200 milhões de pessoas. Aí se eu disser assim pra você, olha como a estatística muda dependendo do que você fala, né? Você tem 200 milhões de reais. Você tem 200 milhões de reais. Aí eu disser assim pra você, você vai ter que perder 1 milhão. Aí você vai olhar assim, não, beleza, tudo bem. Eu vou continuar com 199 milhões de reais, é muito dinheiro ainda. Agora se eu disser assim, tem 200 milhões de pessoas e você vai ter que matar 1 milhão. Aí você já fica, rapaz, peraí, não, também não é assim. Também não é assim, tá ligado? É porque eu tô falando em matar pra ficar mais dramático, né? Aí o Lula pensou assim, né? Porra, vai ter uma quantidade pouca de desemprego, mas eu não quero que aconteça. Eu não quero que aconteça. Não seria 1 milhão de desemprego, não, tá? Aí ia ser desemprego pra caramba. Mas eu tô dizendo assim, só pra você entender, né, a comparação. Porque se você for pegar um número pequeno de desemprego e aumentar, a média não vai puxar muito pra cima, entendeu? Mas ele não quis. Aí botou o Plano Brasil Soberano. E aí tá esse negócio aí. Os capitalistas que não compreendem o próprio capitalismo, né? É uma coisa que eu sempre digo, cara, aqui do Brasil. O pessoal, ele vive dizendo que é o liberalismo, o pessoal de direita, né? Tem que ser liberal, tem que ser neoliberal. Neoliberal ninguém nunca usa, né? Geralmente usa o termo liberal. O pessoal de lá, né? Quem gosta de usar o termo neoliberal é a galera de esquerda, né? Aí o pessoal, não, o liberalismo, porque o capitalismo. Mas se tratando do Brasil, vamos falar a verdade. Quem melhor gere o capitalismo no país? A esquerda ou a direita? Me parece que é a esquerda, né, cara? É contraditório, né?
Porque os caras defendem o capitalismo e não sabem gerir o capitalismo. Porque quando o PT tá no poder, ele consegue gerir o... Tirando a época final do governo Dilma, que foi crise, né? Vamos falar só do Lula, porque aí... Não, mas o Dilma 1 também foi muito bom. Mas vamos falar aí, se o capitalismo tem que continuar e tarará, 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 por que que a direita não consegue gerir o capitalismo bem? De forma a deixar as pessoas satisfeitas? Não é? Não tá sobrando mais nada, cara. Por que que as pessoas não conseguem gerir o capitalismo? Por que que as pessoas não conseguem gerir o capitalismo? Só a esquerda que consegue, né? O cara não, o Lula não é liberal e ele consegue gerir o capitalismo imerso ao neoliberalismo melhor do que os neoliberais, pô. Não é contraditório, né? Tem sido a esquerda porque vamos em direção ao bem-estar social, exatamente. Exatamente. E só lembrando uma coisa, você já curtiu esse vídeo? Você já se inscreveu? Hypou? Ser membro eu não vou jogar praga em você que não é membro não, porque membro tem que pagar, né? Aí é foda jogar praga pra você pagar dinheiro, né? Mas considere se inscrever. Se você não se inscrever, sei não, hein? Você foi avisado. Você foi avisado.